tudo bem com vocês? Eu sou a Dani do Carmo e vamos para mais um vídeo. Se você não é inscrito ainda, inscreva, faça parte dessa ciranda da inclusão. Vamos que vamos. Eu confesso a vocês que eu tenho me incomodado bastante com algumas falas que remetem à exclusão dos alunos especiais na sala de aula. E eu tenho falado isso aqui constantemente e nas minhas redes sociais. Por quê? Porque eu compreendo, porque vi na prática e também me baseio na história da pessoa com deficiência no espaço escolar. E essa história me dá suporte suficiente, força suficiente para dizer para vocês que, para mim, tirar as crianças das escolas e voltar ela para uma sala especializada, para mim, é torná-la, sim, isso sim, é exclusão. Mas vamos que vamos, eu gosto muito de falar mostrando a prática. Eu gostaria que vocês, a partir dessa prática, dessa atividade que eu vou fazer aqui, pudessem compreender a importância das crianças especiais dentro do espaço escolar. Lembrando que eu trabalhei também com crianças em serviço de reabilitação, onde eu pude ver evolução dentro de uma forma, de um paradigma, de uma ideia, de um contexto, e na escola dentro de outro contexto. Então, esses dois contextos se juntando, eles têm um grande potencial para que a criança, os jovens adolescentes com necessidades especiais venham ter uma evolução, logo uma qualidade de vida. Então, eu simplesmente sempre gostei, sempre trabalhei na área de promover a construção, promover a estimulação da criança ao entendimento, fazendo, não eu ordenando, né? Dizendo, mas propondo para que ela possa compreender, usando de estratégias e recursos que possam movimentar o sistema nervoso e fazer as conexões, para que assim elas venham a compreender dentro da sua limitação. Então, eu não esbarro na limitação dela, eu apenas estimulo para que ela possa dar um respaldo no tempo, no seu tempo e da sua forma. Mas vamos para isso. Eu sempre gostei de trabalhar com a participação dos meus alunos. Isso desde a idade infantil ao adulto, porque eu fui professora também da universidade. E lembrando que eu implantei também aqui na minha cidade a política da educação especial logo quando ela surgiu. Né? Logo quando ela surgiu, não. Quando ela surgiu, eu já trabalhava com crianças especiais e todas elas juntas na sala comum. Então, é por isso que eu folgo em dizer da importância da escola para as crianças. Então, aqui é uma época junina e eu vou aproveitar essa época junina para mostrar para vocês como é que eu acredito, provar para vocês que na sala de aula há uma globalização de estímulos, há uma repetição dos estímulos. Então, eu vou tomar como exemplo aquela criança que tem distrofia muscular, aquela criança que não mexe, né, as mãos, que não mexe os dedos, que não mexe os membros inferiores, enfim. Aquela criança que por uma situação, seja de ordem uterina, seja pós-uterina, ela veio a ter uma distrofia muscular, que é o enrijecimento dos músculos. Então, eu posso dizer para vocês que eu trabalharia numa boa com essa criança, sem problema nenhum, e estimulando todas as suas funções, seja ela motora, seja ela de entendimento, que a gente, enquanto profissional específico, a gente fala cognitivo. Então, eu tenho aqui coisas simples, papel e seda, que vai muito mais além
de trabalhar cores. Porque se a gente pergunta muitas vezes numa capacitação, os professores dizem logo, trabalhar a cor. A cor, para mim, é apenas um instrumento que vai ajudar as outras funções. Então, isso aqui, a gente costuma falar aqui, que isso aqui, nós fazíamos correntes para enfeitar a sala. Então, quem sabe cortar, corta. Quem não sabe cortar, já recebe assim. Ou, a gente, dependendo se faz adaptação da tesoura, ou então, simplesmente ela segura na minha mão e eu vou levando pro cérebro dela o estímulo. Mas é só eu que vou levar? Não. Sou eu, mas todas as crianças que estão em volta dela. Porque muitas vezes vocês pensam que essas crianças, elas não percebem o movimento em sua volta. Elas percebem sim. E, ao invés de ela estar somente comigo, claro, em outro momento, se ela vai para uma sala de reabilitação, ela vai estar com o profissional da área que entende terapia, que é terapia ocupacional, que é o profissional da área física, né, o terapeuta e tudo mais. Mas é claro, na sala comum, ela vai ver, ela vai ouvir, ela vai ver, ela vai sentir, ela vai perceber com aqueles sentidos que a elas são pertinentes, que não estão sequelados, mas elas vão perceber Maria, José, Ana, Renata, Lília, João, todos fazendo. E o que é que vai sendo construído dentro dessa criança? O empoderamento. E o que é empoderamento? É eu sentir o desejo de fazer, eu ter o poder, estimular o meu desejo. Então, dentro da sala comum, se estimula o desejo a todo tempo. Ah, mas meu menino fica lá sentado e não faz nada. Aí é uma questão a ser investigada, trabalhada e dada a informação necessária àquele professor que está deixando o menino ali. Porque do mesmo jeito que tem um especialista que não está entendendo a função da escola, imagina o professor que foi acostumado a trabalhar a vida toda com alunos típicos, digamos assim, né? Então, quando o professor se depara com uma criança extremamente sequelada, ele pergunta, o cérebro dele já dispara o gatilho. O que é que essa criança está fazendo aqui? Meu Deus, essa criança vai aprender o quê? Como é que ela vai aprender a ler? Ela vai aprender, primeiro, ela vai ter a oportunidade de pertencer. Eu estou sempre falando aqui, gente, como é bom a gente pertencer, não é? Se sentir pertencente àquele lugar, àquela situação. Para isso está aí o povo tudo no movimento. Dos outros vários segmentos que eu já falei aqui no vídeo. Então, eu quero dizer para vocês, o que eu trabalharia aqui, isso aqui são várias formas. A criança vai ser estimulada a perceber a diferença, né? O cérebro dela vai estar sendo estimulado ao mesmo tempo. Aí, o que é que eu fazia e faço quando eu tiver uma oportunidade, eu farei, porque isso eu já fiz muitas vezes em sala comum. Eu colocaria aquela criança junto com os que pudessem ajudar ela. Então é o quê? Regime colaborativo. Eu colaboro com o meu amigo. Ele está ali no meio daquelas crianças e o movimento é indo e vindo. Ele ajudado a pertencer e os outros estimulados a fazer o outro pertencer. Essa é a grande diferença, né? Então não adianta estar questionando, porque o menino não aprende, não sei porque não aprendeu a ler. Seu filho, o neurologista, ele fez um perfil do seu filho. Ele disse que ele ia aprender a ler e escrever. Aí você não vai estar na escola não, porque ele não aprende a ler e escrever. E o restante das coisas? E o sopro de vida? E o estar presente? Então também é isso. Então aqui, ó. Cores.
Eu vou trabalhar com hoje? Pode trabalhar. Mas você vai trabalhar aqui o raciocínio, sabe? O raciocínio, o separar, o movimento do cérebro, separar. A gente vai separar. E a cor vai ajudar esse cérebro a refletir. E aquela criança que tem autismo, que tem medo do adulto, ela tem muito mais, ela é muito mais acessível a outras crianças que estão próximas a ela. Ah, mas as crianças vão mangar do meu filho. Sim, mas você tem gente na sua família que manga do seu filho. Mangar, caçoar, zombar. Então não vem que não tem motivo pelo qual o menino voltar para a sala. A sala de reabilitação é onde vai ser o específico, não é? Vocês estão entendendo esse movimento? Mas na sala de aula é o global. Em vez de ele estar só com uma pessoa, ele vai estar com um monte de crianças, um monte de colegas fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Isso aqui é o simples. Aqui é o simples. Então, esse que eu vou fazer corrente, vou. Então, bora. Juntar. Eu estou orientando ele, eu estou simplesmente estimulando o cérebro para as células que ainda estão ali serem ativadas. Eu não quero saber das que morreram, não. Eu quero saber das que estão presentes. Entende? É sobre isso, minha gente. Então, tô aqui, ó. Pego o vermelho. E a criança, gente, eu tô dizendo que eu já vi. Eu trabalhei em sala de aula. Eu posso atestar. Eu posso ir para uma sala de aula e eu dou conta. Eu estimulo. E a diferença, ela vem depois. A gente também não pode dar tempo, querer que o menino avance no tempo que a gente acha que deve. A gente precisa estimular e observar o que é que está faltando para que ele subir um degrau, ele tem que subir 5. E porque ele ainda está no 1, porque é que ele está no 2? Foi o que aconteceu, né? Ele se emocionou, aí por isso ele teve uma disfunção emocional e estacionou, não é isso? Ele tem distrofia muscular, então ele não pode subir os 5, mas ele pode subir passo a passo. Eu vi crianças colaborando com as outras. Tia, deixa eu pegar no braço dele. Tia, né? Que ele chama a gente de tia. Tia, eu peguei, eu vi, gente, eu vi alunos meus dizerem assim, com uma criança que tinha síndrome de Down. Não, ele não aprende assim, não. Ele aprende desse jeito. Você sabe o que é uma criança compreender, uma criança típica compreender como o outro aprende, e você sabe o que é isso. Gente, isso não é utopia, não. Isso é verdade. Isso acontece agora desde que a gente entenda, aceite e tenha todos os dias o tempero da afetividade. Eu não posso ver o ser humano só daqui para cima. Não, não posso. E as emoções? E o que move? O fogo da vida, o desejo, o querer estar. Eu tenho que trabalhar com isso. Você já percebe quanto é doloroso uma criança ir para um centro para fazer as terapias? Mas elas precisam. Agora, quando ela vai para a escola, aí o mundo todo se abre. Escola comum. Agora, tá no meio de um monte de crianças iguais a ela, ela vai se espelhar em quem? Se nós somos produto do meio. E por que essas crianças não são? Né? Vocês que são aí especialistas, vocês já estudaram Vygotsky? Vocês estudaram e ainda estudam Piaget, que diz que o cérebro passa por um processo de maturação. Se eu pegar um bebê e deixar ele ali no berço, o tempo todo deitado, né? Como é que ele vai se desenvolver? Então, se eu colocar a criança especial dentro da sala especial, e ela vai estar olhando ali para aquele coleguinha dela que está tão atrofiado quanto ela. Quero dizer, sim, que tanto a reabilitação como a escola, elas podem serem grandes parceiras e fazer, sim,
da vida dessas crianças o melhor possível. Aí eu vou deixar essa pergunta. Toda criança especial, ela vai ter a condição de aprender a ler e escrever e seguir uma carreira? Porque a lei foi criada para ela. Entendeu? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Curta e compartilhe. Pode me perguntar, se não entendeu esse processo aqui, me perguntem à vontade. Mas encham essa minha plataforma de perguntas. Podem criticar. Eu não tenho medo, porque eu sei o que é que eu estou falando. E eu pergunto, você ainda é a favor de salas especiais? Você, mãe, você vai querer estar com o seu filho em salas especiais? E eu não quero dizer que a reabilitação não é importante. Ela é sim, com certeza. Eu tiro o chapéu. Agora, a criança só na sala, só instituição de reabilitação. Isso para mim não me convence. Isso para mim foge dos padrões humanísticos. Agora, como eu disse no outro vídeo, e tá aí na playlist, precisamos sentarmos, pessoal da área da educação precisa sentar e conversar e alinhar. Precisa. E eu digo para você, sem medo de errar, onde tiver uma criança especial fora da sala de aula, eu vou estar ali falando a mesma coisa. Porque não é porque eu acho, não é por pena, não. É porque eu constatei, eu constato a evolução, minha gente. Em outros vídeos eu vou contar muitas histórias do que eu vivi com elas. E que eu não escrevi, eu não filmei, porque o que importava para mim era que elas vivessem, era que elas evoluíssem. Mas, a partir de agora, quem sabe? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Muito obrigada por você assistir até o final. Lembrando, se você não é inscrito nesse canal e você quer contribuir com a qualidade de vida da educação especial, das crianças especiais, e você quer também se empoderar de histórias para você seguir adiante, se inscreva, compartilhe, fica aqui comigo. Fui.